Antes de eu te mostrar o que a Ivana Jauregui falou e onde ela erra teologicamente, eu preciso te dizer uma coisa que incomoda mais do que a fala dela. Ela é uma pessoa que, pelo que ela mesma declara, não tem religião, não professa o evangelho e ainda assim ela não mede esforços, ela não poupa palavras. Ela está ali, câmera ligada, microfone na boca, falando, ainda que sejam coisas equivocadas. Ela está formando a consciência espiritual de uma geração inteira de pais. E enquanto isso, quantos de vocês que estão me ouvindo agora, que têm a verdade, que têm o evangelho, que têm a palavra, estão simplesmente rolando o feed, consumindo o conteúdo, concordando em silêncio, nunca produzindo? Eu preciso confessar a vocês uma coisa. Por muito tempo, eu mesmo me esquivei de ocupar esse espaço, não por humildade, mas porque eu reduzia isso à vaidade, à exaltação pessoal. Eu enquadrava errado e só entendi depois de um tempo que essa posição, esse microfone, esse alcance não é sobre aparecer, é sobre obedecer. Jesus disse em Mateus 5, versículos 14 e 15, que nós somos a luz do mundo e que não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. A internet hoje é o alqueire, e tem gente escondendo a luz justamente ali, no único lugar onde mais precisa brilhar agora. Mateus 25, versículos 24 a 26 diz assim: o servo que escondeu o talento não foi chamado de cauteloso, foi chamado de mau e negligente. Calar quando você tem voz disponível não é discrição, é negligência. Esther 4,14 diz assim: e quem sabe se foi para isso mesmo que chegaste a este reino? Você está na mesma internet, no mesmo algoritmo, na mesma hora que a Ivana. Isso não é coincidência, é providência. E hoje eu vou te mostrar na prática o que significa não desperdiçar esse lugar. A Ivana publicou recentemente 2 falas sobre criação de filhos, religião e fé. Eu separei aqui os vídeos para a gente assistir com calma, com respeito ao que ela diz, porque refutar bem não é gritar mais alto, é argumentar melhor. A primeira fala é sobre forçar a criança a ir à igreja, se isso afasta ou aproxima. Vamos assistir aqui juntos. Esse acto de obrigar a criança a ir para a igreja com você, está aproximando ela da fé de Deus ou está afastando? O que está provocando isso no teu filho? Às vezes você vê que está aproximando o teu filho. Às vezes você vê que o teu filho está criando ranço daquilo. Eu acho que a religião, práticas espirituais, contato com Deus, com o divino, é algo muito íntimo, muito pessoal. E existem milhares de formas de manter essa conexão. Tem infinitas religiões, tem infinitas formas de viver Deus, de estar em contato com a espiritualidade, infinitas. Na minha perspectiva, o mais importante para nossos filhos não é moldar o pensamento dele a forma certa de viver a religião, de viver a fé, de viver Deus, mas é criar um laço positivo com ele. Não podemos esquecer que a gente está educando filhos que serão livres de escolhas, de pensamentos. Em algum momento ele vai se livrar de você. Então, às vezes, quando a criança é forçada a fazer uma coisa que está criando experiências negativas para ela vai se afastar mais do que se aproximar mais. Vai dizer, eu não quero acreditar em Deus, eu não quero ter fé, porque a experiência... Tem um ponto aqui que eu não vou descartar. Legalismo vazio, imposição sem relação, ritual sem testemunho, isso de fato afasta. A própria palavra alerta sobre isso. Efésios capítulo 6, versículo 4 diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E ainda mais em Colossenses 3:21, vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não se desanimem. Até aqui ela tocou em algo real. O problema é o salto que ela dá depois. Da crítica ao legalismo, ela migra para uma tese completamente diferente, que o papel dos pais não é formar convicção, é só criar vínculo positivo, deixando a fé como uma escolha neutra entre infinitas opções. A Bíblia nunca propôs vínculo sem direção. Repare o que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. As ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te.
Em 2 Timóteo 1,5 e 3,15 diz assim: Timóteo foi formado na fé desde a infância, pela avó Loide e pela mãe Eunice. Não houve recuo formativo para violar a liberdade da criança. O erro de categoria da Ivana é tratar ensinar com convicção e amar de verdade como opostos. Biblicamente, são a mesma coisa. O pai que ama de verdade ensina a verdade com paciência. Isso é o contrário de coação fria e também o contrário do relativismo que ela propõe como alternativa. No segundo vídeo, ela falou sobre crer em Deus, mas não ter religião. Vamos assistir também. Ontem me perguntaram, Ivana, você acredita em Deus? Você tem religião? E eu falei, eu acredito em Deus, mas eu não tenho nenhuma religião. Aí eu recebi vários comentários que diziam assim, nossa, que decepção, eu achei que você seria cristã. Que pena, que dor, que você não está nesse caminho do bem. Se você lesse um pouco, entendesse um pouco, você se encantaria, com certeza você se converteria. E você daria muita força para nós. Força de quê? De achar que nossa perspectiva é a certa? Então automaticamente a do outro está errada? Essa é a base de muita guerra. Esse é o pensamento que traz muita separação até nas próprias famílias. Esquerda, direita, time de futebol, religião. É uma briga incansável. Quando é que você vai perceber que a tua visão, a tua perspectiva é só tua? Eu não vou pretender que a minha verdade seja a verdade de todo mundo. Então, quando a gente está educando filhos, querer que os nossos filhos sejam do nosso bando, do nosso time, da nossa crença, que enxerguem a vida da nossa perspectiva, isso fere os nossos filhos. Isso nega eles como ser humano. A única coisa que você faz é se separar do teu filho. Porque quando você é filho, você entende. Você se afastou da tua mãe e do teu pai porque eles não te deixavam ser você mesma. Porque eles não respeitaram teu jeito de viver, de querer viver. Porque eles ficam te infernizando para você fazer as coisas do jeito que eles querem. Isso, se você olhar com atenção, é a base da maior parte dos conflitos. Você percebeu que existe um apelo por pessoas que tenham o evangelho e sejam referência em diversas áreas da vida? O apelo dessas pessoas, você estaria ali se convertendo e nos fortaleceria. Gente, há uma orfandade real na igreja e, consequentemente, na humanidade. O ser humano precisa de referência e eu quero verdadeiramente com esse vídeo estimular você que está me ouvindo, mais do que apenas fazer uma refutação aos argumentos dessa influenciadora. Eu quero que você desperte e que você se levante como uma verdadeira referência para a humanidade. Mas falando sobre o vídeo um pouco mais, aqui o argumento dela fica mais frágil, porque ela faz duas afirmações lado a lado. A primeira, que existem infinitas formas de viver Deus. Mas Jesus em João 14,6 disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém viria ao Pai se não fosse por ele. Isso não é uma visão mais aberta do cristianismo. É uma cosmovisão concorrente e precisa ser nomeada como tal, não absorvida como compatível. A segunda colocação, e essa eu quero que você grave, minha verdade não é a verdade de todo mundo. Olha o que essa frase faz. Ela se autodestrói. Se toda perspectiva vale só para quem tem, então a própria afirmação dela, toda perspectiva é só sua, também vale só para ela e não tem autoridade nenhuma sobre quem pensa diferente. O relativismo, quando levado a sério, anula a si mesmo. Na prática, ela só está impondo um dogma, o dogma de que não existe dogmas, enquanto acusa quem tem convicção de estar guerreando. E tem ainda a frase: isso nega meu filho como ser humano quando se trata de formar convicção na criança. Isso inverte o ônus da prova. Na cosmovisão bíblica, é o abandono espiritual da criança que constrói negligência. Repare o que está escrito em Provérbios 29:15. Mas o filho entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Ela fala em educar filhos livres e em algum momento vão se livrar de você. A Bíblia tem outra definição de liberdade. João 8,36 diz: se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ainda Paulo disse em Efésios 4,14, para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. A liberdade que ela descreve
É a autonomia absoluta da criança diante da verdade. E isso não é maturidade. É exatamente o que Paulo chama de infantilidade espiritual. A Ivana monta uma falsa dicotomia. Ou você impõe fé com coação e perde seu filho, ou você abre mão de formar convicção e ama incondicionalmente. A Bíblia descreve uma terceira via, que ela nem menciona: discipulado com verdade e amor, convicção sem violência, ensino sem exasperação. O erro dela não é valorizar o vínculo, é achar que vínculo e verdade são incompatíveis. Eu não fiz esse vídeo só para discordar da Ivana. Eu fiz para te perguntar uma coisa. Se uma pessoa sem fé nenhuma tem coragem de discipular milhões com erro, o que está te impedindo de discipular alguns com a verdade? Comente aqui embaixo, eu me posiciono se esse vídeo te despertou para sair do consumo e entrar na produção. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para acompanhar tudo aquilo que nós temos produzido para a edificação da sua vida. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Shalom!